Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é uma maratona de lives de aquecimento da Semana da Oftalmologia para o Clínico, um evento 100% online que vai ocorrer em breve. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues, eu ajudo clínicos, assim como você, a identificar alterações oftalmológicas, tratar quando possível e encaminhar ao especialista quando necessário. E o episódio de hoje, a armadilha mais comum no dia a dia do clínico. É isso mesmo. Em mais de 20 anos de magistério, eu ainda acho esse momento extraordinário. A oportunidade de compartilhar com você, colega médico, aluno de medicina, conhecimentos e essa troca de experiência sem necessariamente estar ligado de alguma forma vinculado à sua instituição de ensino, sem necessariamente ser o seu professor na sua academia, na sua faculdade, sem necessariamente trabalhar no mesmo hospital que você, colega, que está aí no dia a dia, no campo de batalha. Então, esse momento, ele é fantástico. Isso que o online nos proporciona é extraordinário. E hoje, ter a oportunidade de ter você aqui comigo no ao vivo, ou você que está acompanhando no gravado, essa troca de conhecimento, chamar sua atenção para essa armadilha que você pode estar caindo nessa armadilha aí no seu dia a dia, na sua prática, é realmente extraordinário. O que nós vamos falar nesse encontro? Por que eu separei esse tema? Em toda a sequência, em todas as lives, durante esse esquenta para a Semana da Oftalmologia para o Clínico, eu vou trazer reflexões importantes. É aquele momento que você vai parar e vai realmente perceber que em algum momento do seu dia a dia você poderia agir, é aquele passo a mais, aquela perguntinha a mais na sua anamnese, é aquele raciocínio a mais que você pode fazer toda a diferença na vida do seu paciente, na visão do seu paciente. E que armadilha seria essa? Que armadilha tão comum é essa no seu dia a dia, na sua prática? Independente da idade do seu paciente, você que está aí na unidade básica de saúde, você que está aí no pronto-socorro, você que está no campo de batalha, no dia a dia, independente, se você está atendendo criança, jovem, adulto jovem ou idoso, você pode estar caindo nessa armadilha. E a armadilha é de olhar o seu paciente como se ele fosse um SPL em ambos os olhos e, pior, indolor. Olha só, aqui no nosso serviço, nós chamamos um paciente de SPL quando o S é sem percepção luminosa. É quando aquele olho ele não funciona e não incomoda, não dói. Você está diante de um paciente, ele informa para você que há mais de 20 anos não enxerga, esse olho ele não tem funcionalidade. Então é um olho que você não vai olhar muito, é um olho que você não vai prestar muita atenção, porque nada que você faça vai fazer diferença. Aquele olho ele não funciona e aquele olho não dói. E como assim? A armadilha é de olhar o meu paciente como se ele fosse um SPL. Porque é exatamente assim que a grande maioria dos colegas se comportam, se posicionam diante do seu paciente. É como se esse paciente ele não tivesse olho funcionante. Não tem nenhuma ação, nenhuma pergunta, nenhum direcionamento ali para melhorar a saúde visual. É exatamente assim que nós nos comportamos. E você vai perceber nesse encontro, nessa live, que essa ação, ela, na realidade, as consequências para o seu paciente, elas podem ser uma consequência desastrosa. Quando eu falo sobre isso, eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque nós nos comportamos diante do nosso paciente em relação à saúde visual da mesma forma que nós nos comportamos em relação à saúde dos dentes do nosso paciente. Quantas vezes você atendeu uma criança, no seu exame físico, você ali examinando a orofaringe, percebeu placas bacterianas, e aí você às vezes não percebe que aquela criança tem ali vários dentes cariados. Quantas vezes você olhou para a mãe e falou assim, olha mãe, tem uma infecção bacteriana aqui, nós vamos tratar, realmente, isso é importante, é muito importante, mas eu queria chamar sua atenção também porque, olha, tem umas cariezinhas aqui indesejáveis,
nós vamos encaminhar ao cirurgião dentista, mas a senhora precisa prestar mais atenção aqui na escovação desse dente. Está cuidando direitinho? Ele escova os dentes direitinho? E não, nós não fazemos isso. Sabe por quê? Porque na nossa cabeça, né, na grande maioria dos colegas, a saúde dos dentes é coisa do cirurgião dentista. E nós nos comportamos como se isso não tivesse nada a ver com, né? Não é sua atribuição. Mas e quando nós falamos de olho, né? A maioria dos colegas entende que a saúde ocular é coisa do oftalmologista. E não, né? A saúde ocular é coisa do médico. A oftalmologia, diferente da odontologia, é uma especialidade médica. E é o médico que precisa enxergar esse paciente. Por isso que é tão importante, né? É nós que precisamos olhar para o nosso paciente e ter um raciocínio clínico também direcionado para a saúde visual. Eu pergunto para você, assim, com sinceridade, o que você enxerga quando você olha para um paciente obeso? Qual que é o olhar de médico, o seu olhar de médico? Quando você olha para um paciente obeso, você pensa em hipertensão arterial, você pensa em diabetes, você pensa em infarto agudo do miocárdio, você pensa, se for uma paciente do sexo feminino, em hipotireoidismo. Você tem todo um olhar clínico, um raciocínio clínico ali. Existem vários riscos para a saúde desse paciente. Agora, a mesma pergunta eu faço para você. O que você enxerga quando você olha para um paciente idoso sem queixa visual em relação à saúde visual? O que você pensa quando você olha para uma criança sem queixa visual? A mãe leva para você e fala, olha, doutor, é só para fazer um check-up mesmo, né? Tá sem queixa. Aí você pede lá um EPF, né? Você solicita ali um hemograma, né? Pensando em anemia, você pede um IPF pensando em parasitolose de fezes, dificilmente pede um exame de urina ali, né? Mas, e você pensa nessas condições, mas e a saúde visual? Você pensou em algum momento na saúde dessa criança? Ou pelo menos a acuidade visual está quanto, né? Assim, ela passa despercebida. E quando você olha um adulto jovem, né? Vamos imaginar um paciente adulto de 40 anos. Esse paciente chega para você, um homem, né? 42 anos. O que você pensa? Né? Você vou aproveitar, né, que dificilmente um homem vem aqui no consultório. Né? Você pensa em uma série de situações, mas em relação ao olho, qual que é o seu posicionamento? Então a principal armadilha, né, fazendo referência à saúde visual, é o clínico não ver. É não olhar, é tratar o paciente como se ele fosse um SPL, é como se ele fosse um paciente sem olho, né? Não é feito, você não se movimenta na direção da saúde visual, dificilmente. Um dos raros momentos é quando o paciente chega com queixa. Agora é óbvio, né? Você está no pronto-socorro ali esperando uma situação ali de emergência, o paciente chega com hemorragia subconjuntival. Aí sim, você vai olhar o olho do paciente, mas muitas vezes também não se movimenta. Você atende o paciente, não sabe se aquele olho funciona, se não funciona, se ele enxerga, se não enxerga, e a sua única preocupação, né? Porque naquele momento bateu o desespero, o olho está vermelho, é encaminhar aquele paciente ao oftalmologista. E às vezes nem sabe o que perguntar, ou nem sabe por que vai encaminhar. Então, a grande maioria dos colegas atendem o seu paciente, mas não pensa na saúde visual. Não usa raciocínio nenhum em relação à saúde visual. E por que é importante o clínico perceber essa armadilha? Né? Perceber que ele pode estar diante, no seu dia a dia, de dezenas de pacientes. Alguns desses pacientes podem estar perdendo a visão de forma assintomática, o paciente não percebe, não tem a obrigação de perceber e você não está enxergando. Em outras palavras, o paciente pode estar perdendo visão de forma irreversível na sua cara e você não está vendo, você não está percebendo. E nesse momento, eu quero chamar a sua atenção, eu quero te trazer, né? Quero te convidar à seguinte reflexão. Imagina, daqui a 15 anos, você atendendo um paciente, esse paciente, ele olha para você feliz e fala assim, doutor, o senhor me atendeu quando eu tinha 6 anos. E aí, durante a sua anamnese, agora você mais experiente, você percebe que esse paciente ele é um paciente de um olho só. Ele tem uma ambliopia. E agora, com o conhecimento que você adquiriu, você sabe que esse paciente poderia ter sido percebido quando criança,
né? E que essa situação poderia ter sido evitada, provavelmente seria evitada se alguém tivesse percebido esse paciente. E aí você se dá conta que essa condição visual agora ela está, né, na sua conta, mas agora é você e a sua consciência. O paciente não sabe, ele não percebeu, né? Ninguém falou para ele, mas agora você sabe que se você tivesse pensado também na saúde visual, esse olho único ele poderia ter sido evitado, né? Como seria, como você estaria, né? Um raciocínio, às vezes, duas perguntas ou um raciocínio, né? E um exame físico direcionado. Menos de 1 minuto ali do seu tempo, você poderia ter identificado. Ou então um raciocínio apenas sem nenhum exame físico e uma ação. Um raciocínio e uma ação, você poderia ter evitado essa ambliopia nesse paciente que você encontrou, né, 15 anos depois, e agora você sabe que esse olho único ele está na sua conta. Ninguém sabe, mas você agora sabe porque você tem o conhecimento. Como seria isso, né? Então, essa a importância da atualização. Por isso que é importante investir tempo nisso, né? Essa realidade que a oftalmologia, que as queixas, né, oftalmológicas ou que a saúde ocular não é do médico, essa cultura, ela precisa mudar. É importante perceber essa armadilha porque você começa a introduzir, né, a anamnese oftalmológica no seu dia a dia e com conhecimento adequado, né, você ganha tempo também. Porque você tem um olhar direcionado e aí você começa a perceber ou a identificar situações ali que poderia, né, estar causando aí uma perda de visão irreversível na saúde visual do seu paciente. Por isso que é muito importante, né, você estar atualizado também, né, em relação à saúde ocular. Em diversos momentos na oftalmologia, assim como na nefrologia, por que você pede uma ureia e uma creatinina do seu paciente se ele não está apresentando nenhuma queixa? Mas você pede uma ureia e uma creatinina para avaliar a função renal porque você sabe que o rim ele é um órgão tão bom, né? Assim como o corpo humano é maravilhoso, que ele consegue, mesmo na adversidade, mesmo sofrendo, ele consegue manter o paciente ali assintomático. Né? Ele exerce a sua função mesmo às vezes, né? E você pede uma ureia e uma creatinina porque você pode identificar, né, uma situação sutil ali, você pode identificar que esse órgão não está funcionando bem, mesmo o paciente não sentindo nada. E aí você vai agir na direção de encaminhar esse paciente a um serviço especializado, que é a sua função também, né, como um bom médico desse paciente. Você identifica uma situação. Se você precisa da avaliação do especialista, você encaminha, esse paciente volta, mas foi você que identificou. Porque esse paciente dificilmente vai em um nefrologista assim, sem sentir nada. Imagina, sem sentir nada, hoje eu vou consultar com um nefro. Como assim, né? E se nós estivermos falando do serviço público, é você que precisa encaminhar, esse encaminhamento ele parte de você. Da mesma forma que às vezes uma criança sem nenhuma queixa precisa ser encaminhado, um idoso precisa ser encaminhado. E hoje eu vou discutir com você, nesse encontro ainda, uma ou duas situações, né, pacientes que nós recebemos, né, que são encaminhados para o nosso serviço. Né, e você vai ter a oportunidade de perceber, né, a queixa com que o paciente se apresentou ao colega, né, a forma como o colega nos encaminhou e, na realidade, as hipóteses diagnósticas desse paciente, né, aqui pela avaliação do serviço, né, que recebe esse paciente quando você nos encaminha. Tá? Então, é importante investir tempo, né, na saúde oftalmológica, né? É importante investir o seu tempo, um pouquinho do seu tempo, né, olhando também para a saúde visual, para garantir a visão desse paciente, para evitar, principalmente, né, aquela perda evitável ou aquela situação que o paciente ainda não percebeu. Ora, se você não enxerga essas situações, imagina, nós temos dois olhos, geralmente os dois olhos funcionam bem, mas às vezes quando um olho ele não está funcionando tão bem, o outro olho compensa. Né? Mas isso o paciente, com o tempo, ele começa a sentir. Né? Nós podemos estar diante, por exemplo, de um paciente que está apresentando uma baixa acuidade visual por uma situação simples de miopia, né? E a família às vezes não percebe.
Às vezes aqui no consultório, a mãe sentar, a gente começa a fazer, né, a acuidade visual desse paciente, e aí coloca ali um 20/50, 20/60, a letra vai crescendo, a criança não identifica e a mãe começa a entrar em desespero. E ela fala assim, para de brincadeira, menino, né? Fala pro doutor, o que você está vendo ali? Porque ela percebe que essa criança realmente está enxergando mal. Né? Mas às vezes, para isso acontecer, durante muito tempo ela está enxergando mal, né? E na escola, às vezes, quem identifica é o professor, né? Mas muitas vezes isso poderia ser identificado bem no início, né? Quando esse problema não está tão sério e essa criança não precisa fazer assim, ó, não está enxergando mesmo, a cabeça começa a doer. Assim, quando chega nesse estágio, ele já é percebido, né? Ali é notório, né? Que tem algum problema. Daí quem ganha quando você pensa na saúde visual do seu paciente? Todos ganhamos. Ora, começa por quem? Começa com a criança, né? A criança e o adolescente. Eles ganham como? Quando essa baixa acuidade visual é percebida precocemente nessa faixa etária, o desenvolvimento cognitivo é melhor, né? O desenvolvimento do sistema visual é garantido, o desempenho escolar é melhor, né? Essa criança, às vezes, ela está desinteressada na escola porque ela não está enxergando bem, ela tem alguma dificuldade ali e, às vezes, nem ela mesma consegue expressar, né? Quem ganha também? Um adulto ganha. Imagina vários adultos, né? Presbítero aí com essa visão ruim e não procura um atendimento especializado ou, né, não fazem uso do óculos por preconceito. Não quero ficar dependente, não, né? Ele quer continuar a independência dele. É a mesma objeção que a gente observa em alguns pacientes quando fazem uso de antihipertensivo, né? Não quero começar a tomar remédio de pressão, não, porque me falaram que eu vou ficar dependente disso. E aí você vai explicar para esse paciente, não, você não vai se tornar dependente, né? Você faz uso da medicação para a sua pressão manter boa, porque ela não está boa, né? E não é que você vai se tornar dependente. A mesma coisa com óculos. Você vai começar a usar o óculos para você enxergar melhor e você vai orientar bem esse paciente. Quem ganha com isso também? Um idoso. Né? Um idoso que enxerga bem, um idoso que está enxergando bem, que não tem uma baixa acuidade visual significativa. Esse idoso consegue exercer as suas atividades de vida diária de uma forma independente, né, e com segurança. Esse idoso, nós às vezes, né, nos deparamos com um idoso de 86 anos que várias situações ali poderiam ter sido percebidas, como no caso que a gente vai discutir logo mais. Esse idoso, ele tem 15 anos, 20 anos que está enxergando mal e ninguém percebeu. Hoje, um idoso com 86 anos com catarata, eu tenho dificuldade de entender como que ele chegou, né, aos 86 anos e ainda não foi tomada uma ação efetiva no sentido de melhorar a sua visão. Ninguém percebeu esse idoso. A objeção dele, né, por um tratamento é tão grande que, né, seguramente ele talvez pode até não ter ido ao oftalmologista, mas seguramente ele já passou diversas vezes ali pelo médico. E ninguém enxergou. É inadmissível um idoso de 86 anos, né, ainda não ter realizado uma cirurgia de facectomia, por exemplo. É uma cirurgia de catarata. É inadmissível. Né? Eu não consigo enxergar. Um sistema pode até ser lento, né, se ele depender do Sistema Único de Saúde. Mas lento por mais de 20 anos é inadmissível. Alguém não percebeu esse paciente, seguramente. Né? Alguém perdeu diversas oportunidades de perceber esse paciente. Um idoso aos 86 anos que ainda não operou de catarata é uma situação que, na minha cabeça, é muito difícil de entender, de aceitar. Né? E essas situações, elas não são incomuns, pelo contrário. E aí você começa a conversar com esse idoso e depois ele percebe, né? Ele também percebe que perdeu o time. Às vezes, esse paciente ele não foi bem orientado. A família fala assim, doutor, ele sempre teve uma resistênciazinha em relação à cirurgia, mas será se em diversas situações ele tivesse sido percebido pelo médico, independente da especialidade, né? Um idoso de 86 anos, ele passa pelo cardio, já passou várias vezes. Ele passa várias vezes pelo médico da unidade, né? Ou da unidade básica, ou seu médico particular. Se todos esses colegas tivessem, durante esses 15 a 20 anos que ele precisaria ter realizado uma cirurgia, se eles tivessem falado, né, explicado os benefícios, né, tivesse explicado que é preciso ele fazer,
ele não estaria nessa condição aos 86 anos. Agora, esse olho um pouco mais frágil, uma cirurgia um pouco mais delicada, né, teria sido muito mais proveitoso para ele. Ele aproveitaria melhor o seu aparelho visual e teria sido mais seguro esse procedimento se ele tivesse sido percebido antes. E faltou o quê? Faltou a sua ação, né? Faltou você utilizar, né, da sua posição como médico e orientar bem o seu paciente. Às vezes, um raciocínio, 2 perguntas. Às vezes, um raciocínio, 1 pergunta. Menos de 2 minutos faria toda a diferença na sua prática e na saúde visual do seu paciente também. A maior objeção dos colegas, falta de tempo. Olha, seria algo a mais, né? Uma obrigação a mais. E a verdade é que é completamente diferente. Não é falta de tempo. Quando você tem um olhar, quando você tem um conhecimento, né, e um olhar direcionado, você ganha tempo. 1 ou 2 minutos durante a sua anamnese, às vezes menos que isso, você consegue perceber uma situação, orientar bem o seu paciente e tomar uma conduta. Eu observo pacientes que o tratamento é clínico e sofrem muito, né, até chegar à especialidade. Um olhar do médico e uma receita poderia evitar essa situação. É uma ação do médico e não do especialista, né? Tratamento clínico, tratamento simples que às vezes poderia melhorar muito a saúde visual do seu paciente. Se você não age nesse sentido, o que pode acontecer? Muitas coisas, eu vou citar aqui 2, né, que nós comentamos anteriormente. Ora, ambliopia, um adulto de um olho só, porque você não percebeu. Às vezes o médico ele não entende que existe um time, né, para o desenvolvimento visual desse paciente. O olho desenvolve bem durante um determinado período e precisa ser estimulado para isso. Segundo, a cegueira irreversível. De quem? Vamos falar do idoso. Né? Várias situações causam uma cegueira irreversível, né, e que poderia ter sido evitada se esse paciente tivesse sido percebido anteriormente. Por quê? Porque durante 10, 15, 20 anos esse paciente foi desenvolvendo lentamente, de forma assintomática, e ninguém pensou nisso. Imagina, aí você fala assim, mas ele não sentiu nada. Não, ele não vai sentir nada, principalmente se ele não usa visão de perto. Assim, olha, tem idoso que ele não lê. Tem idoso que não lê, se for um homem, ele não utiliza a visão de perto. Às vezes, uma idosa, ela faz ali o crochê, ela está usando a visãozinha ali de perto e ela sente falta. Às vezes, o idoso não. Tá? Então, se for do sexo masculino, às vezes ele é um trabalhador, né, rural, às vezes ele está ali no dia a dia, ele não tem muita necessidade da visão de perto, e essa visão vai piorando e ele não percebe. Então, se ele não tem a necessidade ali diária, às vezes não usa muito celular também, porque hoje o celular nos ajuda em relação a isso. O idoso fala, olha, doutor, tá ruim ali para mandar uma mensagem, né? Agora, às vezes ele não lê, não usa o telefone, quando usa é só para fazer ligação, e essa visão vai piorando, ele não percebe, ele não tem falta de óculos, e por isso, pelo óculos, ele também não vai ao oftalmologista. Mas esse idoso, em algum momento, ele vai no postinho, né? Ele vai ao médico, ao clínico, ele vai ao cardio, ele vai em algum outro colega. E essa saúde visual, ela poderia ter sido percebida ali, às vezes uma pergunta, 2 raciocínios, ou uma pergunta, um raciocínio, 1 minuto, né, da sua anamnese, você iria identificar esse paciente e orientar bem esse paciente. Olha, dificilmente você olha para a família e fala assim, olha, ele precisa de uma avaliação com um especialista, porque corre o risco dessa visão não estar tão boa. Eu duvido que só com essa frase, sem argumento nenhum, você não precisaria nem encaminhar. Eu duvido, né, se essa família ela não se preocuparia em levar esse paciente ao especialista, ao médico oftalmologista. A família não leva porque não sabe que precisa. Né? Quando você informa, olha, existe uma necessidade, né, a família, se o sistema demorar muito, né, a família ela consegue conduzir esse paciente. E como que você vai fazer? Ora, você vai fazer durante a sua anamnese céfalo-caudal, né? Quando você pensa ali no todo e faz aquele check-up ali rapidinho, e aí você olha a saúde visual ali, se tiver no seu radar, o que você precisa colocar é a saúde visual no seu arsenal. Você provavelmente que está me assistindo tem um arsenal muito bom de cardiologia, né, da pneumo, da gastro. Você olha ali o paciente com pirose, ali, você pensa em refluxo, né, porque ele está com uma queixa, né, esse paciente às vezes, né, você observa paciente homem, e aí você às vezes
aferiu ali a PA, viu que está diferente, você começa a ficar um pouco mais ligado em relação à pressão arterial. O que falta é você também colocar a oftalmologia no seu radar, né? No seu arsenal de possibilidades e começar a pensar nisso. Está na hora da gente alterar, de mudar essa cultura, né, que olho não é coisa do médico. E outra, né, conhecimento, atualização, é assim que nós crescemos. Hoje você pode ter a objeção assim, olha, eu não tive muito na faculdade, por isso que eu não tenho essa expertise. Pois é, quando a faculdade não te dá, né, o conhecimento que você não adquiriu ali na sua academia, é sua obrigação, depois de formado, você que é estudante, e você já passou pelas clínicas ou está passando aí, mas já percebeu que também vai ter essa dificuldade, é sua obrigação correr atrás desse conhecimento. Principalmente hoje com o ambiente online, onde você tem, né, recursos disponíveis, você pode adquirir, né, igual esse momento aqui, ó, você pode adquirir, por exemplo, diversos produtos. Né? Você pode hoje, nós temos a oportunidade de ter contato com os melhores profissionais através do online e você melhorar a sua formação. Né? Então, não é desculpa. Quando você fala que é porque a faculdade não me deu e no dia a dia eu nem enxergo, não. A partir desse momento eu estou falando para você que é sua responsabilidade, sim, olhar, perceber a saúde visual do seu paciente. E você pode fazer isso de forma rápida durante a sua anamnese, não vai tomar tempo nenhum. É só uma ação específica e direcionada. Você consegue sim alcançar o seu objetivo. Eu quero conversar com você a respeito de um paciente JRR, 78 anos, né, encaminhado. Durante centenas de atendimentos, eu tive o cuidado de anotar, né, qual foi a queixa, né? Anotar a frase que o médico usou no prontuário para me encaminhar o paciente. Para tentar entender como que esse paciente se apresentou ou por que o colega encaminhou. Né? Eu fiz análise de diversos encaminhamentos, centenas de encaminhamentos, para identificar o motivo, né, pelo qual o colega estava me encaminhando e, né, avaliar, depois do atendimento, quais as principais hipóteses diagnósticas. Então, o paciente JRR, paciente de 78 anos, para ser mais específico, 78 anos, 2 meses e 9 dias, o colega encaminhou, né, com a seguinte justificativa: paciente 78 anos, relata diminuição do campo visual, relata óculos vencido. Esse foi o encaminhamento do colega. Durante o atendimento, esse paciente é um paciente hipertenso, é um paciente diabético, né? Controle glicêmico questionável. O paciente teve um AVE prévio em 2018, né? Nega cirurgia ocular prévia. Na sua família ele desconhece, né, glaucoma, desconhece algum caso de amaurose. Esse paciente ele se apresenta no serviço, né, com uma pressão intraocular de 22 e 21, né, 22 no olho direito, 21 no olho esquerdo. Após a biomicroscopia, né, identifiquei que ele tinha uma catarata nuclear, uma catarata importante, né, uma catarata madura em olho direito, uma catarata madura também em olho esquerdo. No olho direito ele tinha um pterígio grau 3, né, um pterígio significativo. Na fundoscopia, né, nós identificamos esse paciente uma escavação aumentada em olho esquerdo. Então, é um paciente que ele se apresenta, né, aos 78 anos, com uma catarata madura. Esse paciente enxerga mal, ele enxerga 20/60 em ambos os olhos, né? A refração não melhora muito essa correção, né? É um paciente que mesmo com o uso do óculos ele vai enxergar mal. E é um paciente aqui suspeito também de glaucoma, né, para aumento dessa escavação. Então eu quero chamar a sua atenção, olha, paciente de 78 anos, né, ainda não realizou cirurgia de catarata. E o colega encaminhou porque o paciente está queixando que está enxergando mal, né, e que ele está com óculos vencido. Ora, esse paciente, 78 anos, ainda não realizou uma cirurgia de catarata, ele deveria ter sido percebido, há 10 anos atrás, esse paciente já deveria ter sido percebido.
Eu tenho dificuldade de entender por que esse paciente chegou aos 78 anos enxergando muito mal, mesmo com o uso do óculos, e ainda não foi percebido, e ele ainda não estava no sistema, ainda não haviam solicitado cirurgia, né, de catarata para esse paciente. Ou seja, ele ainda não tinha sido, né? Ele não chegou no serviço, na especialidade, né? Porque se ele tivesse chegado na especialidade antes, essa cirurgia já havia sido solicitada, ou seja, ninguém percebeu esse paciente, não tinha pedido de cirurgia para esse paciente pelo Serviço Único de Saúde. Tá? Porque às vezes você pode falar assim, mas é porque o sistema é lento. Agora você imagina, se um paciente de 78 anos, né, e ele ainda não estava no sistema, porque às vezes você identifica, olha, pediram uma cirurgia há 5 anos atrás, por algum motivo ele não fez. Não, paciente de 78 anos, ele ainda não havia, estava no sistema aguardando cirurgia. Então, nesse momento, a desculpa que o serviço é lento, né, que o SUS é demorado, né, pode ser verdade, o SUS ele pode ser demorado, mas esse paciente ele ainda não estava no sistema. Então, se o SUS é demorado, agora imagina, se é demorado e o paciente nem está no sistema ainda, é muito difícil. É uma situação complicada. Esse paciente ele deveria ter sido percebido antes, ter sido encaminhado antes, né? Ora, é um paciente que é hipertenso, diabético, AVE prévio, existem aqui diversas condições. Mas ele não foi. Pois é, mas eu quero chamar a sua atenção. O paciente tinha um pterígio enorme, né? Por aí, mas nem esse pterígio ele foi percebido. Então, olha, é uma situação aqui muito comum no nosso serviço. E nesse momento não é uma crítica ao colega, de forma nenhuma. Nesse momento é uma luzinha amarela piscando, né, de forte intensidade. Uma situação corriqueira no nosso dia. Paciente, 78 anos, hipertenso, diabético, enxerga mal, tem pterígio, catarata, suspeito de glaucoma e de outras retinopatias. E de algumas retinopatias. E esse paciente, ele ainda não estava aguardando a sua cirurgia de catarata. Eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque o sistema está aí, né? Esse paciente poderia, olha, eu até entenderia se ele estivesse aguardando essa cirurgia há 10 anos. Não, ele está há 10 anos no sistema aguardando, mas não. Ele não foi percebido na sua unidade básica. Ele não foi percebido. E por que ele foi ao médico agora? Olha, porque o óculos dele falou que o óculos está vencido. Aí você pode pensar assim, mas se ele trocou o óculos antes, ele deveria ter sido percebido por quem passou o óculos. É verdade. Mas esse paciente aqui, né, você precisa pensar que às vezes ele comprou esse óculos na farmácia. Ou às vezes ele comprou esse óculos no camelô. E por que ele foi agora com esse óculos vencido? Porque na farmácia e no camelô não está funcionando mais. Ou às vezes esse paciente ele pode ter, né? Esse paciente passaram óculos para ele, quem passou foi um optometrista. Que a função ali é só passar óculos mesmo, né? E vender óculos naquelas ações ali clandestinas hoje das óticas com optometrista, ali geralmente atendimento realizado no domingo, né? Onde eles dão a consulta e vendem o óculos. O objetivo é esse. E aí esse paciente, às vezes ele foi fazendo isso porque ganhou a consulta e trocou o óculos. E por que ele foi agora? Porque o óculos não está funcionando mais. Um idoso que se apresenta sem queixa visual, né, aos 70 anos, por exemplo, que ele é hipertenso, diabético, cabe sim o encaminhamento ao especialista. Tá? Por quê? Porque esse paciente ele vai necessitar de uma fasectomia, seguramente. Né? Em algum momento ele vai precisar de uma fasectomia. E essa fasectomia, para que ela seja realizada pelo Serviço Único, por exemplo, ela precisa ser indicada. Né? Ele precisa estar lá. Alguém tem que solicitar. E se você não se mexe, esse paciente ele vai passar despercebido. E essa é apenas uma das diversas situações. Independente da idade, você que está no campo de batalha, seguramente, né, está atendendo criança, adolescente, paciente adulto. Não, eu só atendo paciente adulto. Né? O idoso, seguramente em algum momento, né, você pode ter certeza que talvez você tenha um paciente que está perdendo visão de forma lenta e progressiva e que você não está enxergando, você está comendo bola, né, em relação a esse paciente, em relação a essa perda visual. E é exatamente essa a nossa missão aqui, né?
A missão como trazer a oftalmologia para o debate, mostrar para você, né, que com um raciocínio, às vezes 2 perguntas, às vezes um raciocínio, uma pergunta, 1 minuto, 2 minutos do seu tempo com esse paciente, às vezes enquanto você está ali, né, vai pegar o seu esteto, vai examinar o paciente, você faz uma pergunta e aí você não vai perder tempo nenhum, mas que a sua ação direcionada e assertiva vai fazer toda a diferença na vida do seu paciente. Mais uma vez, muito feliz, né, de ter essa oportunidade, esse encontro com você. É sempre uma satisfação. É o momento que o online nos proporciona discutir, né, a falar sobre medicina. É sempre muito importante, porque quando você tem a oportunidade, né, de conviver, né, com alguém que está vivendo a especialidade, é sempre um momento de aprender, né, e de introduzir na sua prática conhecimentos. Então eu quero te fazer esse convite. Nós estamos aí numa sequência, numa maratona de lives, né? Nós teremos vários outros encontros e eu convido você a tirar 1 minutinho do seu tempo, pode ser no seu plantão mesmo, né? Às vezes no seu momento de descanso, né? Para tirar um tempinho ou no ao vivo ou no gravado de assistir às nossas lives e seguramente sempre você vai ter, né, uma ferramenta a mais, né, no seu arsenal aí de possibilidades nas doenças oculares. Fiquem com Deus, um excelente plantão ou um excelente descanso e um forte abraço.